Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Rita Cardoso. O Senhor traz a palavra para a sua vida nessa noite e você crê. Joel, para não ficar nas minhas palavras, Joel 2, a partir do 28. O que o Senhor fala conosco nessa noite, com você? O dia do Senhor. Vamos ver qual é esse dia. Aqui a palavra do Senhor fala, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Essa promessa, antes Jesus fez, foi Joel, o profeta Joel. Ele profetizou aqui. Ele profetizou antes do Senhor nascer. Jesus Cristo vinha ao mundo. Essas profecias, todas as profecias do Velho Testamento apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então, fala do Senhor. E aqui esse Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus, quando ele ascendeu ao Pai, ele disse, eu vou, mas enviarei um Consolador. Lembra disso? João 16, leia João 16 lá. Aqui ele fala, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. E quem que o Senhor vai derramar o Espírito? Aqueles que aceitam Jesus Cristo. É porque ele falou, enviarei um Consolador. Vou para o Pai, volto para o Pai, que é Deus, e enviarei o Consolador. Para quê? Para nos consolar, para nos dar força, para nos lembrar, para nos ensinar o que nós lemos. Por isso que nós temos que ler, examinar as Escrituras, porque dela vem o poder, a vitória. Tudo vai perecer nessa terra. Tudo vai ser destruído, mas a palavra do Senhor, só a palavra de Deus que vai existir. Então, Joel já estava profetizando o dia do Senhor. O Senhor Jesus nem havia nascido, mas ele era um profeta. Ele profetizou como todos os outros profetas profetizaram. Aqui o Senhor, e depois disso, derramarei o meu espírito sobre os povos. O Espírito Santo derramou sobre os discípulos naquela época, que o Pentecoste de Atos 2, não foi ler Atos 2, e depois nos alcançou todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está nessa pessoa. Então você sabe quem é de Deus e quem não é. Através dos frutos do Espírito, o Espírito Santo. Pelos frutos conhecereis a árvore, já preguei sobre isso, um vídeo, pode procurar, um vídeo que eu estava pregando, preguei sobre isso. Mas hoje estou falando aqui, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, os vossos filhos, está falando dos filhos dos servos de Deus, aqueles que são do Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo. Por isso que vocês veem muitas crianças, Deus usando jovens crianças, aqui profetizarão, os ossos velhos terão visões, sonhos. Então Deus mostra o que vai acontecer sim, o Espírito Santo está na terra sim, a igreja não foi arrebatada ainda, então Deus está se cumprindo com a palavra dele, ele mandou gravar, não ia gravar agora. O Senhor disse, grave agora e fale para o meu povo que o Espírito Santo, ele é o consolador. Ele te consola, pede para o Espírito Santo. Você esquece que quando vocês aceitaram Jesus, o Espírito Santo está sobre vós, habita em vós. Se verdadeiramente o Espírito Santo está em vós, habita em vós, então você vai pedir, Espírito Santo, me ajuda, me ensina, me lembra a palavra, me dá sabedoria, me enche de ti. Me mostra o que está em oculto, está escondido. Me dá os sonhos que o profeta Joel ora sobre a Bíblia, sobre a palavra que tem poder, que não volta para Deus vazia, como eu estou pregando, não vai voltar para Deus vazia. Então você crê que Jesus, ele te dá sonhos e visões. As crianças, muitas crianças, Deus usa as crianças em louvor, Deus mostra em visões e sonhos, vocês sabem disso, que vocês são servos de Deus, e se vocês não são, vocês têm criança, vocês percebem que Deus usa as crianças, que Deus mostra às crianças visões, que elas têm um coração puro, e vocês, servos de Deus, pede a Deus
Pede para que Deus venha mostrar a vocês tudo que está escondido em sonho e visão, revelar para que vocês possam vigiar, para que vocês possam orar, jejuar, para que vocês possam repreender o mal. Deus mandou gravar isso, repreenda. Deus também me dá sonho de visão, de revelação pela misericórdia. Ele mostra, porque o Espírito Santo está em nós, está em mim. Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Para quê? Para jogar por terra todos os laços do inimigo, as armadilhas do diabo, do inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele desfaz e pede para que o Senhor venha mostrar e revelar. Vou continuar aqui. Os ossos jovens terão visões. Então, o Espírito Santo que está em vós, Deus vai mostrar e vai se reunir em oração e fazer culto no seu lar, e Deus vai mostrar visões, revelações em sonhos. Os velhos sonharão, terão sonhos. Deus mostra o céu, mas também Deus mostra as coisas espirituais do mal. Muitas das vezes acredita a igreja. Desperta. Esperta, porque os anjos estão ao nosso redor, mas o inimigo está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E vocês fecham as brechas, pede a Deus para mostrar visões. Muitas coisas acontecendo na casa de vocês não sabem o que é. Vocês vão repreender, Deus vai te mostrar, vocês vão pedir os anjos em nome de Jesus, porque eles trabalham para o servo dele, para Deus, dar ordem aos seus anjos, ao teu respeito, ao nosso respeito. Ora o Salmo 91, ora a palavra e repreenda o mal com sabedoria, com discernimento, muita prudência. Nós vamos ter que ser prudente e não nécio, prudente. Vamos ler, continuar aqui, Joel 2, 28, até que eu vou ler até o 32, vocês vão ler todo. Mas até sois servo, até sobre o servo e sobre as servas, naquele dia derramarei o espírito dos servos e das servas. Ele estava falando um tempo do que existia servo e serva naquela época. Mas mostrarei maravilha no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Ele quer dizer que as coisas espirituais são para os espirituais. Os carnais não entendem. Eu estou falando com espirituais. Eu estou falando com aqueles que compreendem. É a palavra de Deus que está falando. Mostrarei maravilhas. Que maravilhas? As maravilhas de Deus. Ou que Deus aqui no céu, as maravilhas no céu. Deus vai revelar, mostrar em sonhos, visões, sim. Ele mostra para os servos e creia. E tem muitos vídeos aí de servos de Deus verdadeiros que Deus mostra. E Deus está me mostrando aqui essa palavra. Então, vocês aqui no céu, maravilha no céu, Ele vai mostrar aí na terra. Deus mostra se Deus existe. Deus é criador de tudo, Ele é galardoador. Deus revela os mistérios dele para quem é dele. Deus mostra os sonhos para quem é dele. Deus mostra as visões, sim. Pede a Ele para mostrar visões, revelações que Deus existe. E essa palavra se cumpre cada dia na vida dos servos dele. Então toma posse, pede para que Ele te encha do Espírito de Deus, para que você venha orar, para que você venha buscar, para que Ele venha te revelar esses mistérios, essas maravilhas no céu e da terra. O sol se converterá em trevas, Ele mostra aqui, ó, e a lua em sangue. Aqui no tempo do fim, né? Aqui o sol se converterá em trevas e a lua no tempo do fim, coisas futuras. Ele mais está perto de acontecer isso, porque tudo já está se cumprindo. Tudo, o Senhor me fala, o Senhor já me mostrou, já mostrou as crianças, os jovens, as jovens servas de Deus. Deus está mostrando que a volta do Senhor está próxima. Vamos nos arrepender, vamos nos perdoar um ao outro, vamos buscar o nosso Deus, adorar Ele, vamos se arrepender dos pecados, se arrependa do pecado, pede perdão, perdoa e vamos buscar o Senhor. Vamos, se converta, quem não é cristão se converta para que vocês sejam cheios desse Espírito, porque esse Espírito da sabedoria, esse Espírito de Deus já existia, e esse Consolador que nos consola, tira a tristeza, pede para Deus, Espírito Santo, te encher, tira toda a tristeza, te ensinar, te dar sabedoria,
né, ele mostra todas as coisas, ele revela, ele nos sonda nossa mente, sua mente, para que ele cure sua mente. Se você não é cristão, quando vocês aceitam o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita dentro de vós, ele vai te ensinar, ele vai te libertar, ele vai te mostrar muitas coisas, ele vai transformar a sua vida, ele vai fazer tudo novo no corpo, alma e espírito. E se você já é cristão, pede a Deus que te encha do Espírito Santo. Antes tinha a vigília, nós nos enchíamos. Hoje vocês ouvem falar em vigília muito pouco. Então vocês mesmos vão fazer suas vigílias de madrugada. Você e Deus vão dobrar o joelho, pede a palavra ao Senhor. Se encha do Espírito Santo. Vamos nos encher, vamos um orar pelo outro, vamos ser unidos, porque Jesus está voltando. Ele vai buscar um povo de coração limpo, lavado, remido, um povo que ama, um povo que perdoa, um povo quebrantado e contrito. Ele não vai desprezar a igreja. Ele vai buscar essa igreja. Então ele mandou eu gravar agora. Eu não ia gravar agora. Ele disse, vai e grava. Eu já estava me preparando para dormir. Ele falou, vai e grava. Eu digo, Senhor, ele ficou, você vai gravar hoje. E eu não mando em mim. Quem manda em mim é Deus. Quem manda na minha vida é o Senhor. Importa é agradar a Deus e não os homens. Então, tudo por obediência a Deus. Então, se encha do Espírito Santo. Dá para ir para um monte, não vai para um monte só. Um grupo pode ir, um lugar confiável, um lugar seguro. Um lugar, não existe nessa terra nenhum lugar seguro. É Deus, mas vocês falam, mas Jesus ensina o quê? Prudência. Vigilância, senão ele falou vigiar, era porque não entra em tentação, vigiar o lugar que vai orar. Se não puder orar em monte, com um grupo, vocês vão orar na sua casa, você vai fechar a sua porta do seu quarto e vocês vão orar, vocês vão buscar a renovação espiritual. Se vocês não forem batizados com o Espírito Santo, vocês vão buscar o batismo. Vocês vão pedir, ele se pedir, ele vai dar. Você tem essa promessa. Você lembra? Leia lá, que João 16, ele falou que ele ia, mas ele enviar o Consolador. Você, Senhor, eu quero esse Espírito Santo. Eu quero ser batizado. Eu quero ser cheia do teu Espírito Santo. Se você não é batizado, para ele te dar força, para você continuar, porque ele vai te dar força. Se você for batizado com o Espírito Santo, que nem os apóstolos, eles precisaram para ser batizado, cheio do Espírito Santo, receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele em Atos 2, a descida do Espírito Santo, eles foram cheios. Você precisa, Deus vai te encher hoje. Você crê que Deus vai te encher do Espírito Santo hoje. Se você é cristão, eu sei que o Espírito Santo habita em você, mas você vai pedir Espírito Santo, você vai orar em nome de Jesus, Espírito Santo. Tudo é no nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Me enche de ti, me renova. Se você já é batizado, me renova esse bênção. Também estou pedindo renovo. Eu também sou limitada. Eu estou pedindo renovo também espiritual, para dar força, para que eu grave os vídeos, para que eu ore, para que eu jejue, para que eu leia a palavra, para que ele dê discernimento da palavra, sabedoria, entendimento. Nós precisamos nos unir à igreja. Eu estou falando com os servos de Deus, os que vão subir. Eu não estou falando com aqueles que não obedecem, aqueles que fazem a vontade da carne, porque vocês fazem a vontade do Espírito ou da carne. Se vocês procuram fazer a vontade do Espírito Santo, é essa palavra aqui sobre a sua vida nessa noite, porque Jesus vai levar só um povo que está fazendo a obra, que tem a obra do Espírito. Jesus está voltando. Essa palavra também para mim, para buscar o Espírito Santo. Já está dentro de mim, mas eu quero renovo para que ele me encha. Vocês procuram renovo para que ele te encha. Sai da televisão, sai desses redes sociais, saia e vai buscar o Senhor orando, lendo a palavra. Eu estava lendo a palavra nesse instante. Antes de dormir, eu leio a palavra. Depois eu vou para o joelho. Quando não dá para ir para o joelho, eu oro deitada, mas eu oro. Muito pouco. A maioria das vezes, graças a Deus, Deus me dá força para orar de madrugada. Mas se você não tem condições, ora como você está deitada. Se não está de joelho, se jogue no chão e ore. Mas você precisa orar, porque a vitória vem. Pede a Deus força, renovo, ânimo.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aí o teu povo, Senhor, que o Senhor venha dar ânimo, Pai, que o Senhor venha dar força, renovo, enche com teu Espírito Santo, Pai, porque essa promessa de Joel, meu Pai, que o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, meu Pai, já está se cumprindo, essa promessa foi antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, Pai, e o Senhor Jesus Cristo veio e disse com, meu Pai, com a mesma promessa que enviar esse Espírito Santo, enche a tua igreja, renova a tua igreja, batiza aqueles que não é batizado, enche de ti, Espírito Santo, para que eles tenham sonhos, visões, para que o Senhor mostre, Senhor, as tuas coisas profundas, ocultas, escondidas, para que eles vejam o que o inimigo está fazendo, que também que eles vejam as tuas maravilhas, que eles vejam, Senhor, o que o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. Visita em nome de Jesus. Aqui também fala na palavra aqui, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra, Joel 2, 28 a 32. Eu li o 32 agora. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, do Senhor, nome do Senhor será salvo. Do Senhor Jesus, né? Ele está falando de Jesus aqui. Será porque o nome de Sião em Jerusalém haverá livramento. Ele vai salvar aqueles que invocar o nome de Jesus. Está falando Jesus. Jesus nem não era nascido. Ele já estava falando que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento sobre o monte. Assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Ele te chamou, ele me chamou. Então toma posse em nome de Jesus e aceita o Senhor Jesus. Aqueles que não aceitaram, dá tempo agora. Eu não vou dizer para depois. E agora é já. Para que o Espírito Santo habite em você. Para que você deixe as obras das trevas. Porque se você continuar sem estar cheio do Espírito Santo, você não vai ter força. O Senhor manda eu gravar agora, colocou nos meus lábios agora, depois dessa oração. Se você está sem força e você fez essa oração sem fé, você, em nome de Jesus Cristo, você vai ler essa palavra e você vai se encher. Pede perdão ao Senhor se for incredulidade, fraqueza espiritual, porque desse jeito você não vai ser arrebatado. Então, peça para que o Espírito Santo habite em você. Ele está, você aceitou o Senhor, Ele está em ti. E se você já é cristão, pede renovo espiritual. Eu já orei por vocês agora, mas Ele fala da salvação aqui também. Da salvação e livramento. Ele vai dar livramento para os dele. Ele vai dar livramento para que o invoca, aqui a palavra que está falando. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Que invoca o nome do Senhor Jesus. Porque a salvação só vem através do Senhor Jesus Cristo. E adorar a Deus como único Senhor. A salvação vem para aqueles que adoram a Deus como único Senhor. E o Senhor Jesus Cristo que o enviou. E aqueles que invocam o nome de Jesus, que todo poder foi dado no céu e na terra ao Senhor Jesus. Você crê, toma posse, então fica com Deus, ore por mim, se inscrevam, deixa o like para esse vídeo ir para muitos lugares, porque é Deus que é dono da minha vida, Deus que é dono da sua vida. Então, toma posse e ore por mim, e jejue pela minha família, pela minha vida, em nome de Jesus. Fica com Deus. A paz do Senhor.